Oi, Anny, tudo bem? Bom, vou apresentar aqui as principais características, as diferenças entre as características de plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas. Sobre as monocotiledôneas, eu usei como exemplo o milho, que o nome científico dele é Zea mais, e nas dicotiledôneas eu estou usando o feijão, de nome científico de Phaseolus vulgaris, e a mandioca, que o nome científico é Maniote suculenta. Sobre o milho, eu coloquei o milho e o feijão no algodão para que eles pudessem germinar e eu pudesse exemplificar, demonstrar a parte da germinação, mas o milho ele não germinou e possivelmente eu coloquei muita água nele, ele parece que o embrião apodreceu e ele então não germinou. Mas a característica principal de monocotiledôneas é que elas emergem primeiramente a parte do hipocótilo, que é a parte de cima do embrião, e os cotilédones eles ficam abaixo do solo. Depois de lançar o hipocótilo, ele lança o epicótilo. Contrário do feijão. Aqui também o feijão deu certo a germinação. A gente vê que as raízes ficaram até bem grandes. Então o feijão ele lança primeiramente a parte do epicótilo. E aí ele lança a raiz, que é o epicótilo, e começa a lançar a parte de cima, a parte do hipocótilo. E aí ele cria essa espécie de guarda-chuva, essa curvinha aqui, que é para proteger o cotilédone, para que ele não tenha atrito e não estrague o cotilédone, porque ela é um tecido de reserva para o embrião e depois que ele emerge no solo também, ele fica verde, ele é o primeiro tecido que faz a fotossíntese para a planta, fornece energia para a planta, tanto pelo cotilédone e também pela fotossíntese dele, pela fotossíntese que ele faz. Outra característica importante, diferença entre eles, é que nas monocotiledôneas elas não possuem, na maioria delas, não possuem crescimento secundário. Então, ou seja, por exemplo, o milho a gente não vê um crescimento muito maior do que isso. Você não vê uma tora de monocotiledônea, salvo algumas exceções. Contrário das dicotiledôneas. No caso do feijão, ele não tem um crescimento secundário muito grande, ele não possui crescimento secundário. Bom, agora na parte das folhas, a principal característica dela é que as nervuras, elas nas monocotiledôneas aqui do milho, elas são todas paralelas, uma do lado da outra. E nas dicotiledôneas, ela tem aqui a principal, o primeiro fecho vascular principal, e os outros eles criam características, eles criam conformidades um pouco desordenadas, não são umas paralelas, umas do lado das outras. No caule, no tecido vascular, ele fica totalmente desordenado, não sei se aqui vai dar para ver bem, mas aqui cada pontinho desse aqui no meio é um fecho vascular. Então eles ficam todos dispostos aí de maneira desordenada. Contrário do feijão. Aqui tem o caule. A gente vê que eles ficam de maneira circular no caule. Eu coloquei aqui esse caulezinho de mandioca para poder demonstrar. Aqui as nervuras, elas ficam de maneira meio que aleatórias. Não são paralelas, né? E aqui essa parte verde claro, circular em volta, é a parte do fecho vascular, o xilema e floema. Outra característica é as raízes. Elas, no caso do milho, ela é fasciculada, então, ou seja, o peão, chamado de peão, é a parte que segue o caule. O caule vem até aqui e continua outro pedaço de raiz. Nas monocotiledôneas não tem essa estrutura. Então, a maioria das raízes elas estão todas dispostas no final do caule, Contrário do milho, do feijão, das
das dicotiledôneas. Você tem aqui, não quer soltar, mas aqui o caule, ele vem aqui e continua pela raiz. No caso, esse aqui é o peão. E as outras, as raízes adventícias, elas nascem a partir do caule e do peão. Bom, basicamente era isso. As principais características são essas. É claro que tem mais algumas, mas as principais são essas. Era isso. Obrigado. Um abraço.